Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meu povo, vós tendes o coração endurecido? Os discípulos tinham esquecido de levar pães e só tinha um pão na barca. E aí Jesus transmite o ensinamento. Prestai atenção. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, tomai cuidado com a maldade, tomai cuidado com a hipocrisia, com o fingimento. Era desse fermento que Jesus estava falando, mas os discípulos não entenderam. Pensavam que ele estava falando de pão, porque só tinha um pão na barca. Ou seja, é um problema quando a gente não entende a palavra de Deus. Quando a gente não entende a palavra de Jesus. Quantas vezes Jesus tem que quebrar a cabeça com a gente, né? Porque ele fala e a gente não entende. Como a gente precisa pedir essa graça. Senhor, dai-me a graça de compreender o teu ensinamento, de compreender a tua palavra. Porque se nós não compreendermos, como vamos acolher? Como vamos viver? E por isso que temos a igreja, para nos ensinar. A igreja que tem a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura, de transmiti-la. Então, graças a Deus temos a igreja para isso, né? Ouçamos a igreja para compreendermos bem a palavra de Deus. Mas veja, quero ressaltar aqui uma coisa. Jesus diz assim para os seus discípulos: vós tendes o coração endurecido? O nosso coração hoje, como se encontra? Será que o seu coração está endurecido também? Será? Até porque Jesus vai lembrar: olha, vocês estão preocupados porque só tem um pão? Vocês viram, veja, 2 vezes eu multiplicar pão e vocês ainda não creem, não entendem? Coração endurecido. Então, meu povo, temos diante dessa palavra que pedir ao Senhor: Senhor, não permitais que o meu coração se endureça. Livrai-me do coração duro. Livrai-me do coração duro. Porque é interessante, porque muitas vezes, mesmo vendo os milagres, as curas, as graças acontecendo, muitas vezes o nosso coração tende a ficar endurecido. Quantos milagres você já viu? Quantas curas, quantas graças derramadas? Talvez você mesmo, quantas graças você já recebeu na sua vida? E ainda fica aí com o coração endurecido, não acreditando em Deus, não acreditando no seu poder, não acreditando na sua presença. Então, meu povo, peçamos ao Senhor um coração dócil, confiante, mas que nunca caia, nunca se torne, na verdade, um coração endurecido. Livrai-nos, Senhor, livrai-nos.
assim também como pedimos, livrai-nos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.